Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 15 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do tempo comum. É sempre uma feliz oportunidade, graça, que nos é concedido aproximarmos-nos da palavra de Deus. Palavra esta que nos orienta, que nos edifica e que nos encaminha para a graça e a comunhão em Deus. Por isso, você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, o canal da Imaculada, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo, compartilhe o Evangelho com alguém que você conheça. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Marcos então nos convida a nos colocarmos na presença do Senhor, a contemplar o Santo Evangelho. Olhando para o Evangelho de hoje, também para as leituras de hoje, de uma certa maneira, nós percebemos a ação de Deus sobre a nossa vida. Na leitura de hoje, amados irmãos e irmãs, a leitura que se encontra no livro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 a 18, nós percebemos, de uma certa forma, no contexto geral, o apóstolo Tiago que afirma categoricamente que Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Ou seja, Deus não é tentado pelo mal e Ele não é a fonte das tentações em nossa vida. Ele pode até permitir, como no Evangelho, ou como melhor dizendo, no livro de Jó, que Deus permite Jó passar pelas provações. Mas Deus não se contenta de forma alguma com as quedas. Ele não se alegra com os tropeços de nossa parte. Voltando a olhar para o Evangelho de hoje, nós ainda nos encontramos dentro desta grande sessão dos pães. E hoje, de uma forma mais específica, há uma discussão de Jesus para com os discípulos, há uma cobrança, há um questionamento. E
nós olhamos então, amados irmãos e irmãs, Jesus que pergunta: tendes um coração endurecido? Essa pergunta também se volta para cada um de nós. O tema do coração endurecido é, para todo o contexto bíblico, dramático e, ao mesmo tempo, se nós olharmos, complexo para os profetas e de um modo geral. Esta realidade da dureza do coração. Isso olhamos no Antigo Testamento como um todo, mas também dentro do Novo Testamento e sobretudo no Evangelho de hoje nos aparece esta realidade da falta de compreensão, e Jesus convida a este propósito de compreensão e da aceitação do mistério do reino, este que é proposto muitas vezes em parábolas. O reino era, com toda certeza, a novidade com que Deus surpreendia a todos. Não mais os milagres, mas o próprio reino de Deus. Isso nós vamos percebendo. Quanto mais Jesus anuncia a paixão, o projeto do amor de Deus, menos se ficam evidentes os milagres. Os milagres, no primeiro momento, aparecem como um caminho de preparação e pedagogia. Mas depois é necessário ir, de fato, compreendendo, conhecendo e acolhendo. Por isso, era necessário não só deixar continuar com o caminho, mas também Jesus advertia algo importantíssimo: cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Sobretudo o dos fariseus, nós percebemos a hipocrisia, colocando inúmeros fardos sobre os pequeninos, mas eles na realidade não viviam este caminho. Nós percebemos então duas atitudes. Primeiro, o orgulho e a soberba dos fariseus e de Herodes. Há este contexto: orgulho e soberba. Amados irmãos e irmãs, raiz de todos os pecados em nossa vida. Peçamos ao Senhor que possamos ir deixando isso de lado. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos diz: prestai atenção e tomai cuidado. É Jesus que nos diz. Com esse fermento dos fariseus e de Herodes, com o orgulho e com a soberba, raiz de todo o pecado. Os fariseus, amados irmãos e irmãs, provavelmente também tinham a mesma perspectiva de muitos em Israel, o Messias, que era da perspectiva triunfalista, triunfador, cheio de prodígios grandiosos, submetendo o mundo ao poder de Israel. No entanto, essa não é a lógica que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Jesus é como o cordeiro manso e humilde, sem mácula, sem mancha, que vai silenciosamente ao matadouro. A salvação que nos é oferecida será realizada na partilha, na multiplicação dos pães e na carne, ou seja, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encaminha para a vida eterna. Então, todo esse caminho da multiplicação dos pães é já uma preparação para a entrega de Jesus do seu corpo e sangue como alimento a cada um de nós. Por fim, nós precisamos, como discípulos, vivendo este caminho do discipulado e da vida de igreja, há sempre, amados irmãos e irmãs, nos mantermos fiéis no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e também e sobretudo em seu exemplo para conosco. Por fim, concluamos este momento com esta oração. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus onipotente, nosso Deus, não permitais que as preocupações do tempo presente se tornem empecilhos
na caminhada para Ti. Mantenha-nos longe, Senhor, das coisas pelas quais ansiamos e que se tornam vaidade neste mundo. Liberta-nos também das misérias que dolorosamente muitas vezes se pesam sobre cada um de nós. Guardai nossos pensamentos dos maus pensamentos que falsificam a Tua imagem e podem levar-nos a dizer: estou a ser tentado por Deus. Vós não sois a tentação de nossa vida, pelo contrário, és o alento, o sustento. Faz-nos assim compreender e integrar em nossa vida o ensinamento do apóstolo Tiago, que diz: Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o seduz. Tu és, Senhor, a bondade. De Ti somente nos vêm pensamentos bons e generosos. Tu és o Pai maravilhoso, que nos gerastes com a palavra da verdade, para sermos como que primícias de Tuas criaturas. A Ti o louvor e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.